A gente recebeu bastante, tá recebendo bastante pergunta. O mercado, tá atrativo nesse preço. Os ativos que antes não estavam caindo começaram a cair bastante e traz a atenção de todos vocês aí no nosso mercado, né? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje a bolsa foi reação mais positiva. A gente tem conversado ali com o pessoal do CF. Eu vou repassar algumas coisas aqui para vocês que eu acho que é um viés também importante. Os analistas e não vou nem dizer analistas em si, mas economistas ainda divergem tanto do como o Brasil vai absorver o impacto dos juros lá fora, né? O que o Banco Central vai exatamente fazer em termos de continuar a magnitude de queda. Por que você está falando isso de Banco Central? Você não é economista. A grande questão é o seguinte, cara, juros interferem em tudo. E os juros interferem no nosso valuation. O nosso valuation interfere na nossa precificação de ativos. Então, se você entender muito bem isso, a gente começa a partir do pressuposto que a gente tá bem. Então, o que aconteceu? O BOV voltou para o patamar mais baixo, estava preso 116, voltou a puxar 714. Hoje teve uma forte relativamente alta, mas a contrapartida que é negativa. O dólar já está no patamar acima de 5. Hoje o dólar não fechou relativamente em alta, né? Fechou praticamente neutro, 0,10 é uma visão neutra. As varejistas sofrendo bastante. Agora, o que tem me chamado a atenção são os nossos mercados aqui, né? Ativos importantes, né? Vamos primeiro falar do iFix. Hoje o iFix ficou neutro. Se você for olhar, ele aumentou 0,020, assim, quase nada. Mas aí ativos importantes, por exemplo, Alzirão. Alzirão é um ativo que, saiu de uma emissão, a emissão foi barato, chegou a bater 116, chegou a bater 117. Hoje voltou para patamares abaixo de 112, fechando o dia em 103,45. Então, Alzirão, que é um fundo bem conhecido, tem caído, né? Caiu hoje mais de 1,77%. Outros ativos a gente notou isso, né? Por exemplo, teve o Vino, né? Que a gente recebeu também muita pergunta. Vino, ativo que caiu. Hoje, ele não reagiu tão bem, mas nos últimos 5 dias ele caiu mais de 8,66%. Então, assim, o mercado ele vem de novo precificando uma dúvida, né? Uma dúvida em relação à taxa de juros. E essa taxa de juros e essa dúvida traz um pouco para a gente, não vou dizer receio, mas simplesmente o que a gente gosta de passar. Cara, toda vez que se você está investido, tem 2 coisas que você pode fazer: vender tudo, comprar ou não fazer nada. Na verdade, tem 3 coisas. A gente está, honestamente, hoje a gente está no meio do furacão, assim, sabe? Há basicamente uma semana atrás, na quarta-feira passada, apesar de hoje ser quinta, quarta-feira passada saiu o resultado do Fed e do Copom. Muito positivo, porque o Copom, o Fed nem tanto, e o Fed começou a repercutir nacionalmente. A repercussão do Fed foi internacional, isso refletiu bastante aqui nos ativos de risco do Brasil. A nossa segunda preocupação, que é minério de ferro e commodities, principalmente petróleo, o petróleo começou a subir bastante. Isso impacta a inflação, e inflação é o nosso domínio aqui, né? A inflação, como é que está esse núcleo de inflação, que é o que vai impedir. E aí começa a se discutir, beleza, o Banco Central falou em 4,5, 5. Se os Estados Unidos mantiver os 5, faz sentido o Brasil ter uma taxa judicial de 5? E a resposta é não. A resposta é não. Cara, depois eu vou falar uma coisa que o Rodrigo puxou aqui, mas a resposta ainda é não. Então, o que está se discutindo é o seguinte, e o DI foi nessa toada. Não dá para parar em 10, não dá para parar em 9. Então vamos parar o quê? 11 seria uma questão um pouco mais. Então o mercado ele está negociando entre 11, tá? 11 ponto alguma coisa, entre 11 e 10. Hoje é isso que o mercado enxerga, que é um patamar de juros que a gente coloca em 7% juros real, que é um viés. E ele falou assim, cara, eu tô preocupado com o IPCA. É uma preocupação nossa também, né? Uma preocupação nossa. Eu não acho que os núcleos em si vão subir, mas com petróleo em alta. E se o dólar perder essa banda, a banda vai até 5,20, tá, pra gente. Se perder a banda de 5,20, é uma preocupação tremenda. Enquanto isso, a gente acha que o Banco Central continua 0,5. Essa aproximação entre
o presidente do Executivo e o do Banco Central, na nossa leitura, é extremamente agradável pra gente. E aí você fala assim, então, beleza, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu quero que você tenha, a NTN-B 2035, uma referência nossa, saiu de um patamar lá embaixo, um patamar de quase 5,10 e foi para 5,86 no pior cenário de hoje, fechando a 5,79. Então assim, o mercado já levemente no final, nas últimas 3 horas, assim, o pico foi ali em 2, 3 da tarde, começou a ter uma correção mais positiva. Significa que está positivo? Não. E o que eu tenho comentado, eu comentei internamente, e eu acho que vale um pouco assim, investidor precisa ter estômago. Né? Investidor precisa ter estômago. Não dá para você tomar ações rápidas. Investidor precisa parar e falar assim, cara, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo agora. Se está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo avaliar todas as variáveis e tomar uma decisão assertiva. Então para, você não vai analisar isso, você vai esperar. Então o momento agora não é de chegar e falar assim, putz, ficou barato, vou comprar tudo agora nisso. Porque pode cair ainda mais. Não que não tenha oportunidades que estão estranhamente interessantes, mas significa, cara, toma cuidado, fica um pouquinho mais líquido. A preocupação dele, falou assim, cara, tem que ter ativos de IPCA, é um viés que a gente fala também. Falei, cara, olha só, e é foda falar aqui porque, apesar de, assim, a maior parte da minha carteira é imobiliário ainda, né? São FIIs. Apesar de adorar fundos de infra e ter carteira, e ter parceria com carteira de infra, ter agro também, mas hoje o nosso viés são dois aspectos. Primeiro, CDI tem que ser mais high grade, né? Os agros hoje estão num cenário positivo, do ponto de vista que o CDI vai ajudá-los também, mas o risco de alguns agros e o risco climático que vai afetar o Brasil nessa safra não está precificado ainda para o nosso mercado. E o risco climático é importante para o Fiagro e está sendo negligenciado pela maioria dos analistas de mercado e é uma preocupação que naturalmente a gente tem. O infra hoje seria um aspecto IPCA, caso aconteça alguma movimentação importante. Então o IPCA, ele traz uma segurança. Só que um monte de ativos de IPCA ainda, dos infras, ainda estão precificados com ágio. Então, para mim, esse é um ponto seguro, é um ponto interessante, é um ponto que vai ajudar. Não estou falando que eu acho que tem que migrar toda a sua carteira para isso agora. Até porque, de novo, paciência e a gente ainda não tem noção. Eu comentei ali, cara, a faca começou a cair. Tem que esperar ela cair no chão para falar, beleza, esse aqui é o que ela caiu. Pode ser que tenha novas quedas, pode ser uma escadinha. Mas esse aqui é o patamar, beleza, aqui eu posso tomar alguma decisão. Porque aí, de repente, pode ter cenários que melhora, e aí a gente volta a ter certeza. Quando tá caindo, e eu sinto que os 3 últimos dias tá um pouco assim, não é de fazer nada. Amanhã não deve... Eu acho que a recomendação de momento é apenas aquela questão assim, cara, vamos continuar andando, tá? E basicamente é isso, sabe? Então, por exemplo, a gente viu, eu falei do Vino, agora ativos que me chamaram a atenção, Cadif. O Cadif hoje ficou muito forte no 135, sendo que o VP, publicado pela Quinéia ontem, é 13118. Ele ficou com mais ou menos 1,2% de ágio. E ele tava com... Porque a NTN-B subindo, na velocidade que tá subindo, o VP dele cai muito mais rápido. Isso vai acontecer com infra, isso vai acontecer com outros ativos de infra também, tá? E os outros ativos, por exemplo, estão tendo dificuldade. Por exemplo, você vê também um cara que mostra VP direto, infra, CDI, juro 11, você consegue ver o VP dele, você já notou quedas. O CDI é diferente porque o CDI, como tem uma DAP completa, ele é atrelado ao CDI. Então, por mais que os ativos tenham disparado, esse mercado tá mais fácil, tá? Então, hoje eu tenho a visão que assim, eu tenho um conforto maior em infra aqui e ter alguns tipos de viés, tá? Olha, um viés para outubro, provavelmente o IMAB deve ter recuado bastante. Verificar ali, IMAB pode ser uma boa opção. NTN-B 2035 chegando a 5,8, eu acho que foi um exagero também, mas de novo,
Isso aqui são opções de visão em relação ao que a gente acredita. Não, assim, eu não vou dar um viés de qual ativo e tudo mais, mas o que eu estou falando? Coisas que foram um pouco fora de patamar. E de novo, quando a gente tem essa mudança rápida, não tenham liquidez, tenham capital, né, para quando chegar na base você poder de fato tomar a decisão melhor. E assim, não é chegou na base, você toma a decisão e sai comprando tudo, não. É chegou na base, quando está começando a sair, você faz isso. Então, para outubro, eu acho que esses ativos aqui são bem interessantes, tá? Um Big GT também caiu bastante numa data importante. XPE, vamos ver o XPID, né? São outros ativos aqui. A gente falou do Cadif. O BODB hoje também anunciou, hoje caiu um pouquinho, tá? E anunciou um pagamento, acho que 12 centavos. O BODB caiu para 9,56. Basicamente é isso. Agora, não, XPMOL, BTLG, são ativos fortes de logística, recuaram. O LVB está em emissão ainda. Alzirão caiu. O TRX deu uma leve queda, mas ainda longe ainda dos patamares mais baratos dele. Eles estão sendo bem resilientes. O TRX é um dos caras que está sendo bem resiliente. Shopping. Por incrível que pareça, o VISC, né, se segurou um pouquinho, mas hoje já fechou a 118. O XPMOL fechando a 109, né? Se você for olhar em termos de patamares, aí até em termos de PVP, você consegue entender um viés. Era isso assim que eu queria passar. Não está um cenário desesperador, mas está um cenário de, cara, deixa eu aumentar a liquidez das minhas reservas para depois eu tomar uma decisão quando o mercado for melhor. A gente acredita que o mercado deve continuar bem, então outubro, novembro talvez seja um mercado mais positivo, outubro ainda pode ser mais incerto, né? Para novembro a gente terminar isso aí num mercado mais oficialmente positivo. Enquanto isso a gente vai continuando aqui essa avaliação para ver se sobra oportunidades em algum desses mercados, ok? Quero agradecer a todo mundo que veio aqui, que participou. Era para ser uma coisa bem rápida mesmo, né? A gente vai ter uma live agora às 19 horas no YouTube para falar um pouquinho do SNCI. Mas eu queria dar um recado, assim, sabe? Tipo, sabe quando os negócios estão patinando e eu vejo muita gente afoita, né? Parece que, tipo, cara, subiu muito. Aí o mercado dá aquela primeira quedinha, só que tem horas que é quedinha. E você não fala nada, deixa o mercado agir como ele quer. Mas agora tem mais coisas envolvidas. E não que eu não tô falando só para comprar, porque a carteira é sua, afinal. Mas eu tô falando para você prestar mais atenção, cuidado. Ter mais cuidado porque o cenário macro tá um pouquinho mais complexo. Então é só esse viés aqui que a gente quis passar, mostrar alguns outros ativos que caíram mais, alguns por um motivo, outros estão saindo de carteira, tá tendo algumas mudanças de carteira, e isso impacta mais agora, né? Porque o receio fica maior. Ativos que estavam com certo ágio, alguma coisa assim, começam a diminuir isso, já mostrando um pouquinho dessa insegurança do investidor que começa a querer, às vezes, ir para um cara um pouco mais seguro. Ok? Pessoal, valeu aí. Era para ser bem rápido. Foi justamente isso. Obrigado a todos que participaram aí. Foi só esses 5 minutos aqui de atenção que eu queria passar para vocês. E se vocês entenderam a mensagem, espero que você não tenha que sair de nenhum ativo, só um viés aí do que a gente pensa para, de fato, tomar mais paciência e ver que pode ser que vai dar uma balançada agora.